Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício rumo ao ensino médio proposto como atividade de fixação da nossa última aula. O exercício número 1 está dizendo, na figura a seguir, ABC é um triângulo equilátero. Cuidado que às vezes aparece o nome trilátero regular. Lembrando, triângulo equilátero ou trilátero regular é a mesma coisa. Então, cada aresta vale 8 centímetros e M é o ponto médio. Então, veja, se o nosso triângulo ele é um triângulo equilátero, cada lado vale 8. 8, 8, 8. Então, AH vai ser a altura. Então, a fórmula da altura de um triângulo equilátero é aresta raiz de 3 sobre 2. Como a aresta vale 8, 8 raiz de 3 dividido por 2, 4 raiz de 3 é a altura. Ele diz no enunciado que M é o ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes. Lembrando, ele tem que afirmar que M é ponto médio, senão não tem como saber se realmente aqui estava no meio. Ele afirma isso, ó, M é ponto médio. Então, a metade de 4 raiz de 3 é 2 raiz de 3, para cima e para baixo. Quando a minha aresta bate aqui no H, ela divide a aresta em duas partes. Era 8, 4 para cá, 4 para lá. Ele quer saber quanto vale a medida BM. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo MHB. Hipotenusa, cateto, cateto. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado dá 4 raiz de 9. Lembrando que aqui está multiplicando, a raiz de 9 vale 3. Ficará 12 mais 16, que vai dar 28. Decompondo 2 raiz de 7, letra A minha resposta. O exercício número 2 está dizendo que o cubo que aparece na figura tem como aresta medindo A. Lembra? Ele não dá um número, ele dá uma letra. Ele diz que a nossa aresta vale apenas A. O que eu sei? Gerou um pontilhado, mais um pontilhado e mais um pontilhado e gerou um triângulo em azul. Vejam, esse triângulo em azul tem como uma das arestas a diagonal de uma face, mais uma diagonal da face e mais uma diagonal da face. Na verdade, o meu triângulo em azul, ele tem 3 arestas iguais, onde essas 3 arestas são a diagonal das faces do cubo. Vejam, a diagonal é igual a aresta raiz de 2. Como a aresta vale A, ele não diz que vale 2, nem 7, nem 8. Então, o meu triângulo em azul, em pontilhado, será aresta raiz de 2, cada uma das arestas, ó. WP, PR e RW. O que ele pede? Quanto vale a área desse triângulo? Vejam bem, a fórmula da área de um triângulo é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quanto mede a aresta desse meu triângulo? Ela vale A raiz de 2. Então, ó, a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4, porque a aresta está medindo A raiz de 2. Que é a diagonal de uma face. A raiz de 2 elevado ao quadrado, raiz de 4 vezes raiz de 3 sobre 4, que é a forma da área. Quanto vale a raiz do 4? 2, ó, então vai ficar A ao quadrado vezes 2 vezes raiz de 3. O 2 e o 4 são múltiplos de 2. Aqui será 1, aqui 2. A ao quadrado vezes 1 vezes raiz de 3, A ao quadrado raiz de 3, sobre 2. Letra B, a nossa resposta do exercício 2. No exercício número 3, é uma questão do Enem, que ela caiu, né? Pessoal aí da segunda série do ensino médio que faz o Enem, né? E ela está dizendo que esse caminhão, ele tem uma altura de 1,30 m do solo. E aí vem os tubos. E os 3 tubos são iguais. Ele quer saber, ainda ele vai deixar aqui no enunciado, ó, 50 centímetros no mínimo para o vão do viaduto. Então, o que a gente vai fazer? Por parte. O que eu preciso saber? Aqui está o caminhão. Lembrando, ele vai ter aqui a alturinha do caminhão
é de 1,30 m, tá? Depois vai ter um espaço aqui em cima para, como se fosse uma segurança de 0,50 metros. E ele quer saber quanto que é a altura mínima do nosso viaduto. Primeira coisa que eu tenho que ver, se esses tubos estão tendo um raio de 0,60 metros, 0,60 mais 0,60 mais 0,60, 0,60, cada lado desse meu triângulo terá 1,20 m. Vejam, um raio mais um raio gera um triângulo de 1,20 m. 0,60 mais 0,60, 1,20. 0,60 mais 60, 1,20. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ver quanto que é a altura do meu triângulo equilátero, que eu vou somar com o raio e vou somar com o raio. Vamos ver, ó, o raio mais a altura, deixa eu cortar o T aqui, a altura mais o raio. Como é que calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é aresta raiz de 3 sobre 2. Quanto vale cada aresta? 1,20. E ele disse que é para substituir a raiz de 3 por 1,7. Então, 1,20 vezes raiz de 3, que eu substituí por 1,7, né? Porque ela ficaria assim, ó, 1,20 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 1,20 vezes 1,7 dividido por 2. 1,20 vezes 1,7, 2,04, desculpa. Dividido por 2 vai dar 1,02. Essa é a altura do triângulo. A altura do triângulo. Quando eu vou juntar com o raio, mais 0,60 mais 0,60 dá 2,22 m. Isso aqui, ó, é só esse desenho aqui. Esse 2,22 m tem que ser somado com 50 centímetros no mínimo, que o enunciado está dizendo aqui, tá? E mais a altura do caminhão, que tem 1,30 m. E quando eu vou juntar 2,22 mais 0,50 com 1,30, a resposta será 4,02 metros, que será a nossa letra D. O exercício número 4 está dizendo o seguinte: uma circunferência de raio 3 está inscrita num triângulo isósceles. O triângulo não é equilátero, isósceles. Um triângulo é considerado isósceles quando ele tem dois lados iguais e a base é diferente. Então, ó, dois lados iguais e a base é diferente. O que ele diz para mim? Ele está dizendo que a altura relativa ao lado BC, ó, então AB é igual a BC, o enunciado diz isso, e a altura relativa a BC, lembra, a altura até lá em cima, a altura forma 90 graus, ó, vale 8. Só que ele diz que o raio vale 3. Então, o que acontece? Se tudo isso vale 8, o raio é daqui até aqui, né? Ó, aqui tem uma reta, está sendo tangente, está tocando a circunferência, forma 90 graus. Aqui tem outra, ó. Aqui é outro raio, ó, e a reta sendo tangente, ela forma 90 graus. Isso aqui vale 3 centímetros, isso aqui vale 3 também, que é raio e raio. Então, quer dizer que a distância de A até O, eu fiz aqui passo a passo, né? Ó, eu chamei aqui de M, fui eu que coloquei esse M, assim como fui eu que coloquei esse T. Se o AM é tudo isso aqui e OM vale 3, a distância de A até O, que O é o centro da circunferência, eu botei a letra O. Se tudo vale 8, isso aqui vale 3, esse pedacinho aqui vai medir 5. Eu montei a conta, né? O AM é, ó, o AM é o AO mais o OM. Lógico que não precisava ter feito essa conta. Dá para descobrir que isso aqui é 5. Se tudo é 8, aqui é 3. Isso aqui é o todo menos a parte. Esse pedacinho aqui vai medir 5. O que eu preciso fazer? Eu preciso ver que eu tenho esse triângulo pequeno aqui. Aqui vale 5, aqui vale 3, aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Eu botei aqui, ó, ATO. ATO. 5, 3, eu quero saber quanto vale AT. X. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Hipotenusa vale 5, cateto vale 3, o outro X.
25 é igual a 9 mais x quadrado, passo 9 para lá, 25 menos 9 vai dar 16, a raiz quadrada de 16 é 4, o valor do x vale 4, esse pedacinho aqui vale 4. Tá, mas para que tu quisesse saber aquilo ali? Porque eu tenho que aplicar a semelhança entre triângulos. Tales, proporcionalidade. Veja, aqui ó, eu tenho o triângulo AMC. AMC. Esse ângulo que eu pintei aqui, ele participa tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande. Mas ele quer descobrir isso aqui embaixo. Eu sei, mas eu vou calcular só daqui. M até C. M até C. Então, eu vou chamar isso aqui de Z. Vejam, o ângulo pintado em cima, o ângulo reto embaixo. O ângulo pintado em cima, o ângulo reto embaixo. O meu triângulo grande não está na mesma posição do pequeno. Então, o ângulo pintado está em cima, o ângulo reto está aqui e depois eu coloco os vértices. Vejam, A. Ângulo reto, T. Ângulo reto, T. Sem nada, o O. Sem nada, o O. Essa medida TO vale 3. TA vale 4. E OA, eu acabei de descobrir agora, 5. Vejam, MC, ele bate a altura aqui, essa medida aqui também será a mesma aqui. Então, BC será a medida de MC mais MB. Vamos aplicar Tales. Vejam, o 8 está para 4, assim como o Z está para 3. A altura está para a altura, a base está para a base. O 5 eu não usei para nada. Eu precisei calcular lá no começo para aplicar Pitágoras para achar esse 4 aqui. Então, 8 está para 4, assim como o Z está para 3, multiplica cruzado, chega à conclusão que o Z vale 6. Então, essa medida aqui vai medir 6. Essa aqui também vai medir 6. E com isso, chega à conclusão que BC vai medir 12 centímetros. Então, essa é a correção do rumo ao ensino médio proposto como atividade de fixação desse capítulo. Um grande abraço para todos.